Boa noite a todos vocês que vêm chegando agora para o programa Leandro Gatti Você dessa terça-feira. O programa dessa terça-feira vai estar incrível. Teremos a honra de receber essa pessoa incrível, a árbitra Catiúcia. Hoje nós vamos falar muito sobre a arbitragem, sobre futebol. Muita coisa boa vai estar aqui para vocês nessa terça-feira. Então fique com a gente, vamos lá. Quero ver vocês, compartilhe bastante a live aí, curta bastante, compartilhe com os amigos, dê essa força pra gente aí no nosso programa. Programa Leandro Gatti, você está atravessando fronteiras. Ramírez, que foi jogador da seleção uruguaia, vai estar com a gente também em breve. Hoje nós temos a honra de receber Catiúcia, essa pessoa fantástica, com muita história para vocês. Beleza? Então fique ligado e vamos conhecer essa árbitra, essa pessoa incrível. Um abraço a todos vocês, Marcelo, muito obrigado. Olha que honra hoje para o programa Leandro Gatti Você receber essa pessoa incrível. Boa noite, Catiúcia, boa noite. Seja bem-vindo e obrigado por essa honra de estar aqui no programa Leandro Gatti Você. Seja bem-vindo. Hoje nosso programa aqui, olha só, para início, nosso programa não tem roteiro, não tem perguntas marcadas. Aqui você se expressa da forma que você quiser se expressar, conta da forma que você quiser contar, tá bom? Seja bem-vindo. O programa não é meu, o programa é seu, o programa é de todos nós que estamos aqui. Nosso programa, Leandro Gatti Você, aqui nós damos muita risada, com muita alegria, falamos muito de futebol e quero saber um pouquinho dessa história sua, como que você começou. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Satisfação estar aí participando do seu programa. Fiquei muito grata, né, pelo convite. Estamos aí. Vou comentar aqui. Catiúcia, você é natural da onde, Painel? Eu sou nascida em Aimorés, Minas Gerais, mas moro em Baixo Guandu. Sim. Eu queria saber um pouquinho. Assim, a gente sempre começa, nosso programa é um programa de muita história, onde tem muita alegria, onde que as pessoas se divertem bastante com as histórias verdadeiras. Eu não gosto, assim, eu fico falando que as pessoas de hoje, esses jogadorzinhos de hoje, esses futebolzinhos de hoje, é tudo futebol de internet, que a verdadeira história, quem tem são vocês que vêm acompanhar futebol durante anos, lá para trás. Aqui já passou vários craques da bola, como Thailson, Ricardo Bóvio, passou Pedro Santos, que foi campeão da Mercosul com o Palmeiras. Aqui, craques da bola já passaram por aqui. Várias pessoas. Ademilson, maior ídolo do Tupi de Juiz de Fora. Ademito, grande Ademito. Você já deve ter apitado algum jogo desse Tupi, né? O Ademilson. Catiúcia, conta pra gente um pouquinho aqui como que começou sua trajetória na arbitragem. Bom, Leandro, a minha trajetória na arbitragem foi o seguinte, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? De jogar futebol, né? E a gente que mora no interior tem esse sonho. Então, meu sonho era ser atleta de futebol. Por infelicidade, eu não tive grandes oportunidades. Tive uma lesão grave e aí a convite de um amigo da minha cidade, ele me convidou para fazer parte da arbitragem, que seria um meio de eu estar no meio do futebol. Então, essa é a minha trajetória, como ingressei na arbitragem. Meu sonho sempre foi de ser atleta de futebol, mas como não consegui, então segui a carreira de árbitra. Catiúcia, fazer uma pergunta simples. Você tocou nesse assunto, eu já ia bem que tocar nesse assunto, porque geralmente a maioria dos árbitros são jogadores que não tiveram oportunidade ou não tiveram muito êxito dentro do esporte. O árbitro de futebol, você que foi jogadora e hoje você está do outro lado.
como que é essa situação aí? Antes você era atleta e hoje você está comandando os atletas. Leandro, é interessante que grandes árbitros a nível nacional e internacional, eles foram atletas de futebol. Então, eles interrompem a carreira e seguem no segmento do futebol. Então, inclusive, o nosso presidente da comissão hoje, nacional, foi atleta de futebol. Então, é um segmento, são as portas que abrem, né? E o que é ser um árbitro de futebol? É estar de um lado e depois estar do outro lado. Eu ainda digo que os melhores árbitros são aqueles que antes foram atletas, né? Eles conhecem, o fundamento maior do árbitro é ser um atleta de futebol. Ele sabe, ele reconhece, ele sente, ele tem um feeling. Então, o grande árbitro, ele passou no gramado jogando, nem que seja amador, entendeu? Isso aí é fato. Você sabe uma coisa, eu acho que assim, nós, espectadores de esporte, amantes do futebol, principalmente, eu fiz, há uns tempos atrás, um curso com o Padovani, aqui na minha cidade. Ele veio aqui na minha cidade, como eu estava fazendo parte ainda de uma comissão técnica, tinha acabado de assumir o comando da equipe sub-17 aqui do Esporte Clube Ipiranga, da minha cidade, eu fui fazer esse curso. Mas eu fui fazer esse curso porque eu queria me aprofundar ainda mais um pouco ali no meio dos regulamentos, para poder ter um pouco mais de ética e educação, para poder chegar perto da arbitragem, entender o porquê foi a marcação daquela falta, o porquê que aconteceu aquele lance, as interpretações. Você acha que todos os treinadores, quando fosse fazer o curso de um técnico, deveriam fazer o curso de arbitragem também? Sim, o curso de arbitragem ele é fundamental, tanto para técnico como para atleta de futebol, né? Seria interessante, isso já acontece em grandes equipes, né? Eles têm as palestras de arbitragem, que isso facilita, isso minimiza algum desgaste durante a partida, né? É fundamental hoje, quem gosta de esporte, conhecer as regras de futebol, né? Porque as polêmicas sempre vão ter, Leandro, né? Futebol é polêmica, né? Agora, às vezes, deixar de tomar um cartão amarelo por reclamação, por desconhecer a regra, isso facilita. Então, o Padovani faz muito isso na região, ministra mini palestras, né? E abre tanto para árbitros de futebol, atletas e dirigentes, principalmente os dirigentes, né? Que tem amenizado bastante o problema, né, de dirigente fazer algum tipo de questionamento com a arbitragem durante o jogo. Está bem abaixo do que quando eu comecei. Então, seria interessante, sim, as equipes investirem nesse projeto de palestras sobre regras de futebol. Hoje, o nosso futebol, assim, eu fico chateado, eu participei, Leandro também, eu sempre fui como assim, um Felipe Melo dentro de campo também, eu sempre fui, entendeu? Eu sempre fui um cara que queria ganhar de qualquer jeito, eu não aceitava, que acontece os erros, a gente sabe que acontece os erros da arbitragem, acontece má interpretação entre o bandeirinha, marca para um lado, a gente sabe como é que acontece. Isso porque somos humanos, somos seres humanos. Agora, o que eu acho que tanto a própria CBF, que é o nosso poder maior, podia tirar pontos, rever algumas coisas desse jeito da torcida, querer agredir árbitro, invadir campo, jogador agredindo o árbitro ali. A gente se aceita quando agride verbalmente. Agora começa a agredir fisicamente, o jogador vai lá, pega 5 jogos e está tudo certo.
eu acho que tinha que mudar um pouquinho essa visão do nosso futebol. Tem que você acha desse? Essa questão de agressão, Leandro, eu já presenciei árbitro interromper sua carreira devido a uma agressão física, porque ele não consegue, né? É o que você falou, o jogador toma lá a punição de alguns jogos, continua recebendo o salário, estou falando a nível profissional, continua recebendo e o árbitro, às vezes interrompe a sua carreira porque se sente humilhado, muito ofendido por causa de uma agressão. A gente é contra. Eu acho que todo atleta deveria ser contra as agressões. Os equívocos, os erros, eles vão acontecer. É normal. É impossível uma pessoa, um árbitro, acertar 100% numa partida. É impossível. Sempre vai ter alguma coisa, né, que vai desagradar uma das equipes, um dos atletas, um dos dirigentes. Mas a gente não está lá para querer errar, né? Então falta um pouco dessa consciência. E a nível amador, porque eu amo amador, eu trabalho muito em competições amadoras, amenizou bastante a agressão à arte, mas ainda tem. E é lamentável isso ainda, a gente vê isso. Recentemente, um amigo meu, na cidade próxima da minha, foi agredido, né? O atleta é suspenso naquele campeonato, mas continua jogando nos demais, né? Ou seja, eu acho que a punição deveria ser mais severa, sim. E quanto à punição do nível mais elevado, nível profissional, graças a Deus tem sido bem mais elevadas as punições. Eu mesma sofri uma recentemente, há 2 anos, então as punições estão sendo mais severas, sim. Catiúcia, eu queria te fazer uma pergunta, que já que você tocou nesse assunto, eu não me recordo bem se era você ou se você viu, porque eu aqui na minha cidade, eu fiquei revoltado. Falei no meu programa, no dia, fiz um programa para falar disso, porque eu fiquei muito revoltado com a agressão, se não me engano, acho que a Soriano agrediu uma árbitra feminina, que era auxiliar até do Arthur, acho, nosso amigo Arthur, acho que estava fazendo trabalho, e ele foi e agrediu a ela. E tinha um monte de homens próximos ali que podiam ter evitado isso, entendeu? Eu fiquei muito revoltado nesse dia. Foi uma situação lamentável que ocorreu com ela, né? É justamente isso que eu ia estar dizendo, né? Foi uma sequência de agressões. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que perdem o sentido e depois simplesmente fazem um pedido de desculpa. E não é assim que funciona, né? E não é por ser fato de ser mulher, não, porque às vezes eles acham assim, a mulher tem que apanhar mesmo. Não, o respeito tem que ser igual, né? Então, assim, foi chato, né? Poderia ter sido comigo, poderia ter sido com o próprio Arthur, né? Então, assim, esse tipo de coisa, ele não está relacionado no futebol. Então, a gente tem que se unir, fortalecer para esse tipo de coisa não acontecer, né? A gente via muito, Leandro, agressão entre atletas. E isso já acabou bastante, né? Por quê? Porque a punição é severa. E aí depois atletas começaram a agredir a arbitragem. Tem amenizado, mas ainda acontece. Então a gente tem que se unir, pedir aí mais punições severas, entendeu? Para mim, um atleta que agride qualquer pessoa, ele deveria ser banido uns 5 anos, porque ele não está lá para agredir, né? Ele está lá para jogar. E aí, só porque acontece um equívoco, acha que pode ir lá e bater no árbitro, entendeu? E são muitos casos que acontecem, Leandro, que a gente não fica sabendo. Porque hoje a mídia até que mostra bastante coisa, mas já tem casos de árbitros que foram agredidos que eles nem pegam no apito mais, que eles ficam com vergonha, entendeu? Porque a gente não pode revidar. Eu não sei se você sabe, se você tem consciência disso, o árbitro ele só pode apanhar, ele não pode revidar, porque aí a punição é 10 vezes mais.
Então, injusto. É injusto a gente estar lá trabalhando, porque ninguém sai de casa à toa, né? É um trabalho, é uma profissão. Então, a gente está lá trabalhando e ainda sofre por isso, mesmo que seja amador. Né? As pessoas saem de casa para atuar numa competição amadora, eles vão para fazer um trabalho. Então, ainda passam por isso, entendeu? Mas tem melhorado bastante. Então, é porque eu fico revoltado com algumas situações, porque nós sabemos que no futebol, tanto no profissional, principalmente no profissional e em time grande, não falando dos times de menores expressões, não, é time grande, que às vezes o jogador, ninguém é obrigado a pagar um alto salário ao jogador, não. Mas da mesma forma que o jogador tem família, o árbitro também tem, a árbitra também tem família, ela tem a vida social dela fora dos gramados, entendeu? Todo mundo sai de casa para trabalhar, larga as famílias de casa, entendeu? Isso é uma coisa revoltante para mim. Por quê? Eu vi no seu perfil, na sua vida, que você também é personal trainer, não é isso? Sim. Você é um personal trainer, você tem a sua profissão extra-campo. A arbitragem, apesar de ser um trabalho profissional, ele fica mais como um segundo plano, porque a sua vida hoje é dentro de uma academia, dentro do seu estúdio, com seus alunos, mas as pessoas não pensam nisso, porque o atleta, 5 meses de suspensão, mais 5 meses, o salário dele está lá. Se o árbitro for suspenso, cadê o salário desse árbitro? Ele não vai receber. Só que aí vem o conflito. A CBF que podia calmar esses anos, a CBF que podia punir severamente, de uma forma mais justa para ambos os lados, ela mesma não está fazendo. Porque eu acho que, além da suspensão, tinha que haver uma perca de pontos, tinha que haver uma multa mais severa para que isso não acontecesse. O que você acha que poderia ser feito nesse caso? Eu não sei se você tem acompanhado, mas a CBF está tomando grandes medidas, né, disciplinares. Né? A gente vai ver agora, né, no andar do ano, né, com essa nova gestão, esse novo presidente, eu acho que eles vão pegar mais pesado. Né? Então, teve uma reunião, né? Então, assim, dirigentes de clubes participaram dessa reunião, então as coisas vão ser um pouquinho diferentes esse ano, né? Para justamente amenizar vários tipos também de calúnias, né? Difamações. Então, a gente vai esperar isso aí, eu creio, né? A CBF está trabalhando em cima disso, e a CBF trabalhando, os clubes também trabalham, e assim, é uma coisa bacana, né? A entidade maior, ela impõe e os demais seguem, tem um segmento. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano bem promissor, vai ser um ano bem bacana. Catiúcia, está dando para você me ouvir direitinho aí? Tô. Porque está dando tipo uns piques de... uns piquezinhos na cortada, eu achei que era das minhas aqui. Não, Então, talvez é a minha, né? Não, é porque já aconteceu isso aqui na minha também, foi o que eu estou falando. Eu queria saber de você uma coisa muito importante. Você não precisa responder, se você não quiser, tá? Você não precisa responder. Mas eu queria saber de você o seguinte: existe uma pressão maior no jogo de um time grande contra um time pequeno, um exemplo, uma Copa do Brasil, onde Flamengo, Fluminense, Vasco, os times grandes vão jogar em alguns jogos fora e acaba acontecendo um lance igual aconteceu no Internacional, voltou para o Globo, Vasco voltou para o Juazeirense, entendeu? Existe essa pressão maior para ficar esse jogo?
Não, não é que existe uma pressão. A gente sabe que time grande jogando, né, que tem um nome grande, eles vão jogar um futebol mais avançado. E o time pequeno, ele vai querer jogar também. Então, é claro que a atenção do árbitro era igual, tanto para um jogo pequeno, como você disse, como um jogo grande. Só que tem essa... Às vezes acontecem lances que você acha que não vai acontecer e acontece naquele momento. Então, o árbitro tem que estar preparado. Mas pressão não, né? A pressão, ela existe desde quando você recebe a escala. Você tem que estar preparado, né? É lógico que se você pega um time grande para atuar, você se sente assim em ter mais responsabilidade. Não. A responsabilidade é a mesma coisa do que com um time menor. Mas às vezes acontecem lances que você não espera que vai acontecer. Então você tem que estar preparado. É essa a diferença, né? O árbitro tem que estar sempre preparado para umas coisas que não estamos muito habituados a acontecer. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, quando você apita um jogo num time grande contra um time de menor expressão, principalmente em um mata-mata, o time pequeno, se ele sair na frente do placar, se ele estiver na vantagem, o time grande se sente muito pressionado. E os jogadores começam toda hora querer ir para cima do juiz, querer pressionar para fazer falta, que é isso, e começa com a pressão toda ali, jogando a torcida contra a arbitragem. O que acontece, Leandro, muito, que a gente também, a gente faz um trabalho, né, antes do jogo. A gente vai reconhecer essa equipe num jogo anterior, né? A gente assiste o jogo, vê como é que a equipe joga. E as equipes também fazem a mesma coisa com a gente. Então, o que pode acontecer é uma equipe pegar o nome da equipe de arbitragem e, às vezes, ver que aquele árbitro não atuou muito. Então, esse time, né, coloca um pouco de pressão para cima do árbitro. É normal isso acontecer, né? Então, assim, igual o Padovani, é o nosso árbitro 01 aqui do estado. Ele tem uma moral do caramba. Mas aí, se pegar um árbitro que atuou menos, aí uma equipe grande já vai começar a fazer alguns questionamentos, até mesmo para instigar, para ver se ele está preparado, entendeu? Isso é normal. Eu já passei muito por isso. Hoje não. Mas no meu início da carreira, eles viam assim que eu não tinha muita experiência, vinha cada chumbo grosso pro meu lado, entendeu? Então, isso acontece com todo mundo. É o início da carreira. Mas isso a gente passa, todo mundo passa por isso. Senhor, como eu trabalhei muitos anos em categoria de base, e eu vejo como que é a situação, eu queria saber de você, é mais difícil, mesmo com pressão, é mais difícil você apitar um jogo de adulto ali ou de base, principalmente até o sub-15, onde os pais ficam muito eufóricos, qual que é mais difícil? As categorias de base, ela exigem um pouco mais do árbitro. Além da regra, você tem que ser um artista, porque você também não pode punir, porque é uma criança, né? Até sub-15 são crianças. Então, você não está lidando com um adulto. E, além do adulto, você lida com a família daquela pessoa que está ali. Entendeu? Então, o que acontece em atuar no sub-11, sub-13, sub-15? Você tem que ser 2 vezes árbitro. Se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, entendeu? Você não pode ser muito severo, né? Você tem que ser mais cauteloso. A forma de você aplicar um cartão, ela não pode ser tão agressiva, né? Então, assim, não é qualquer um que pode atuar numa categoria sub-11, sub-13, sub-15. Eu custei entender isso, né? No início da minha carreira, o pau comia. Mas não, aí vai indo, a gente vai entendendo, né, que é uma categoria de base. Então, você tem que ser um artista. Você não pode nem sequer olhar de uma maneira mais ríspida para um atleta, que pode até ficar ofendido, sair chorando, entendeu? Então,
Eu gosto, eu adoro atuar nessas categorias, mas você tem que se transformar. É muito mais difícil atuar. Muito mais É difícil. complicado. Catiúcia, Eu prefiro atuar em categoria de amador adulto, entendeu? Que aí você cumpre a regra. tá. Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta para a gente encerrar essa parte de polêmica do nosso programa. Nós só falamos de polêmica até agora, de erros, de regras. É, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os jogadores. E agora eu quero fazer para uma árbitra. Me fala um pouquinho sobre o VAR no futebol. Ele vem muita gente questiona o tempo que leva, porque eu, como atleta, eu se estivesse jogando, eu ia preferir que o árbitro errasse ao invés do VAR. Porque se meu time precisar do empate e toma um gol ali, fica, aí analisa 5 minutos, 4, 5 minutos, vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem para cá, e a gente acaba perdendo o clima do jogo, o foco. Por que essa demora? A demora porque é a tecnologia, né, Leandro? Então não é tão simples. O VAR não é tão simples assim. É a imagem, são linhas traçadas, é um tempo que gasta mesmo, entendeu? Só que nós, brasileiros, queremos as coisas muito assim, papum, mas não é assim. Né? É toda uma tecnologia, não é só ver uma imagem uma vez, não. Porque uma vez que o VAR é adicionado, ele tem que agir assim, ter 100% de certeza, entendeu? Então, assim, eles procuram não errar. E às vezes ainda acabam se equivocando. Então, às vezes demora para traçar a linha, às vezes a comunicação, a internet não é muito boa no local. E o VAR, hoje, o custo-benefício dele é muito alto. Mas, assim como a gente tem uma ferramenta que requer vários instrumentos, ela pode ter erro. Então, eles procuram acertar o máximo e ter um mínimo de erro. Então, às vezes, demora nesse sentido. Procurar o melhor ângulo, a melhor imagem, né? Porque se é para chamar, para salvar o jogo, é para salvar. O VAR não é para salvar o árbitro, muito pelo contrário, a gente tem que acertar. Eles pedem para a gente tomar decisão em campo. Mas quando vê que tem algo errado, é para salvar o time. E às vezes os jogadores ficam desinquietos, aí a imprensa também fica. Então é mais fácil criticar do que elogiar. Mas eu sou super a favor do VAR, entendeu? Espero daqui 20 anos ter VAR até no amador. Porque aí ameniza um pouco os nossos equívocos, entendeu? Eu estava comentando com meu pai, muitos flamenguistas até, que eu, por exemplo, eu tenho um jeito diferente de falar as coisas. No jogo contra o Al Hilal, Flamengo e Al Hilal, aquele lance do Gerson, no primeiro que ele tomou cartão amarelo por simulação, eu tinha marcado simulação antes do árbitro. Rapaz, mandou ele apanhar a simulação. Não foi. Porque assim, a gente que fez aquela jogada, que também tinha esse costume de fazer esse negócio, o que acontece? Por exemplo, eu fui goleiro, então eu sei como o atacante ali ele fazia para cavar um pênalti, a gente ficava irritado com isso. E naquela jogada do Gerson, eu vi o lance da perna dele antes e acaba jogando contra a torcida aquele lance. Por isso que eu te falei. Eu acho que todos tinham que ter um pouquinho de árbitros para poder entender ali, para não criticar, não questionar alguma coisa sem saber, procurar o fundamento, por que tomou o cartão, por que fez aquele lance. O que você achou dos dois lances? Fala para mim, dos dois lances. Na verdade, assim, eu acho que ali foi correto a marcação. É o que você falou. A gente que é árbitro, a gente assiste o jogo, é para ver a atuação do árbitro, entendeu? Então, é como você diz, você antes do árbitro marcar, porque você já foi goleiro, você sente,
quando o jogador é malandro. E a gente também. Por incrível que pareça, a gente faz a leitura durante o decorrer da partida, durante alguns lances, a gente assiste alguns jogos antes, então a gente passa a conhecer o atleta. Mas as pessoas, às vezes, não entendem, não compreendem, entendeu? E a emoção fala mais forte que a razão, né? Então, é difícil, né? Comentar sobre jogos do Flamengo é complicado, né? Porque a torcida é grande, é complicado. Time grande é complicado, entendeu? É uma nação. Então, quem sou eu para falar que o árbitro acertou? Mas eu tô com ele, entendeu? E a gente é uma família, entendeu? A gente não quer que nenhum árbitro cometa qualquer equívoco, entendeu? Às vezes até mesmo assisti um jogo do meu time, eu mesmo assisti um jogo do meu time, quando ele é para expulsão, eu ia falar, ó, vai expulsar. Eu ia falar, porque a gente vê aquela situação, o coração da gente pesa, que a gente não quer. Mas aí, quando eu fiz o curso de arbitragem também, para entender um pouquinho mais da regra, meu pai às vezes fica brigando comigo. Não era para tomar cartão, que era para fazer, era para fazer. Falei, pai, não era, porque ele recolheu a perna. Não, mas ele pegou a bola. Depois, aí, quando eu lance ao contrário, não, ele pegou a bola. Falei, pai, primeiro ele pode até ter pegado a bola, mas ele marcou o uso de força excessiva no lance, onde poderia botar em risco a carreira do atleta. Então, tem esses lances aí que a gente tem que aprender a interpretar, né? Esse lance que você falou realmente é um dos lances mais complicados. Quando tem uma disputa e o zagueiro tira primeiro, toca primeiro a bola e depois tem um contato. Então, às vezes, quando o árbitro não está bem angulado, não dá para perceber. Mas aí na imagem mostra, primeiro tira a bola, depois tem um contato. Mas vai explicar isso, entendeu? Então, é aí que surge a polêmica. Igual agora a nova alteração da regra de impedimento. Esse ano a gente vai ter muito problema em explicar, né, lances de impedimento. Aquele que toca, que o cara cabeceia para trás, que não tem o domínio, né? Então, vamos ter algumas polêmicas sobre impedimento esse ano, porque mudou. Então, até todo mundo entender, né, trocar o chip, virar a pecinha, que não é mais impedimento, é complicado. Porque todo mundo acha que quando o cara cabeceia para trás, tem um cara em posição, ele habilita. Hoje, não mais. Então, é todo um processo para ver se ele tem domínio daquela bola, né? Então, é complicado. Na hora não dá para explicar. Muda muito. A regra mudou. Vão mudando, alterando. Igual a mão. A mão que bate primeiro no corpo e depois bate no braço. Todo mundo pede mão, não é. Né? Porque você está correndo. A bola bate no pé, sobe e toca na mão. Todo mundo pede mão, mas não é. Aquilo ali é um movimento natural, o cara está correndo. Agora é diferente que a bola bate primeiro no braço e assim sucessivamente. Mas é complicado. E a gente que acha futebol, a gente tem que aguentar. Se não aguenta, então é melhor nem apitar. Né? Porque a gente sabe que a mudança, todo ano tem uma mudança de regra. Então, essa mudança ela tem que ser adquirida primeiro com a arbitragem. E os jogadores, aos poucos, vão vivenciando, vão aceitando. Depois, a torcida, normal. Catiúcia, eu queria te fazer uma pergunta, você também, porque assim, eu estou falando eu também, você provavelmente, principalmente você, que hoje você é professor de educação física personal, nós sabemos que um dos pontos de equilíbrio maior do nosso corpo são os nossos braços, certo? Eles são os pontos de equilíbrio mais fortes. Quando o atleta sobe para cabecear uma bola, um zagueiro, por exemplo, porque eu já vi muita malandragem e maldade. Não sei se você percebeu. Porque todo zagueiro sobe de braço aberto. Sobe, porque ele não vai subir com o braço encolhido. Os atacantes, ao invés de cabecear para o gol, estão cabeceando em direção à mão dele. Você concorda com essa regra pelos braços ser o ponto de equilíbrio? Como que acontece? Como que vamos fazer isso? Não, o braço é um movimento natural. É como você falou.
né? Grandes times, eles treinam esse movimento, né? Ninguém consegue impulsionar com o braço encolhido. Então, é um movimento natural. O que o árbitro tem que estar atento se aquele movimento vai ser antinatural. Porque, como você diz, e você como foi atleta também, já tem jogador já usando isso de malandragem, né? Usando o braço como estratégia para fazer um movimento antinatural. Mas a maioria das vezes, quando o atleta sobe para cabecear, é um movimento natural, que ele não consegue subir com o braço estendido para baixo, ele vai impulsionar, né? Então, é ficar atento. A arbitragem tem que querer ver. A gente sempre tem que procurar querer ver e não se omitir, fingir que não está vendo, né? Então, as coisas naturais são naturais, as coisas antinaturais são antinaturais. Isso aí é fato. Quem está no meio do futebol consegue ter uma percepção maior do que quem não está. Principalmente agora, quem trabalha a parte física. Pode completar. Não, é quem trabalha, quem faz um trabalho específico na parte física sabe o que eu estou dizendo, entendeu? Que são os movimentos naturais e antinaturais, né? Quando encolhe o braço, quando quer abrir o braço. Então, é leitura de jogo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma crítica. É uma crítica muito na arbitragem, muito final. Não vou falar mundial, assim, você também foi auxiliar, assim, trabalho como auxiliar também em jogos grandes, mas eu vou falar, assim, uma crítica, principalmente para os bandeirinhas. Os bandeirinhas hoje, pela regra da FIFA, pela recomendação da FIFA, CBF, enfim, esse lance de deixar correr, deixar o lance correr, deixar fazer o término da jogada para levantar a bandeirinha, nesse metragem de uns 6 a 6, 8 metros em velocidade, pode haver um choque que seria uma expulsão e ocasionar uma lesão muito grave no atleta. E, ao invés de expulsar, o VAR chama e marca o impedimento. Aí você tem que tirar o cartão do infrator, que fez o infrator, e o outro atleta que sofreu aquela lesão corre o risco de ficar 2, 3 meses fora. O que você acha sobre esse termo? Só esse termo que eu quero para finalizar essa parte. Mas essa questão já mudou bastante, Leandro. Antes era a recomendação de aguardar. Então, a gente foi recomendado aguardar, que é o delay. Mas hoje, quando é um lançamento mais largo e tem a noção que não foi um lance muito ajustado, já pede para o assistente já matar logo, justamente para não acontecer o que você está dizendo. Entendeu? E que esse choque pode ocorrer uma agressão, né, uma conduta violenta, um jogo brusco grave e depois ser um impedimento. Mas isso tem mudado, já mudou bastante, né? Então são só lances bem ajustados, né? E até os atletas já nos ajudam com isso, entendeu? Quando é um lance mais largo, eles já nem vão mais. Isso aí é todo feito um trabalho no profissional que eu estou dizendo, entendeu? Lances mais largos assim, que não é um lance muito ajustado, que o assistente não precisa lançar o delay, já pede para cortar. Como já amenizou bastante nessa situação, ajudou bastante os assistentes, entendeu? Justamente para inibir qualquer tipo de agressão, violência, né? Porque não é isso que a gente quer. Ninguém quer passar por isso. Agora, essa parte da polêmica já deixar para lá, já ouvimos muito de arbitragem, já falamos as coisas mais sérias, tudo que eu queria saber um pouquinho da regra, já ouvi. E quem ouviu aqui também, gostou também dessa aula, isso não foi nem uma aula de arbitragem que você deu para a gente aqui nessa noite. Então, eu quero saber de você agora. Agora nós vamos falar das partes mais engraçadas. Agora é hora de a gente dar um pouco de risada, falar um pouquinho de alegria. Olha, esse mesmo amigo meu, aqui, acabou de entrar agora aí, ó. Ademilson, grande ídolo, meu irmão, meu parceiro,
Você sabe que você mora no meu coração, Ademilson, mas eu tenho que puxar o assunto seu aqui mais uma vez. Desculpa, Ademilson, mas vou te usar como exemplo de novo. Catiúcia, há uns anos atrás, esse amigo meu aí, aconteceu um lance muito engraçado com ele, que rodou o mundo no jornal. Você já deve saber o que eu vou falar. Aquele lance que o Massarito tirou o gol dele no último minuto. Você já presenciou alguma coisa parecida? Ou o que você faria nessa ocasião? Isso aconteceu comigo, né? É uma situação desagradável, assim. É o que eu tô te falando. O árbitro tem que estar preparado para tudo. E assim, primeiro te dar os parabéns, né? Porque você foi bem assistido aí com o Padovani nas palestras. Você é um entendedor de regra. Isso é importante, né? Obrigado. É muito importante quando a gente fala com a pessoa e ela conhece a regra. Isso facilita, né? Porque a nossa carreira, ela é uma carreira árdua para quem gosta. Então, você entende, você sabe a dificuldade que a gente passa. E o Padovani faz isso muito bem na região de ministrar as palestras, né? Puderam, assim, vários árbitros ministrar palestra para que as pessoas pudessem entender mais sobre a regra e minimizar certas críticas. Quanto a esse lance, é um lance inédito, né? Aconteceu comigo, o massagista tirou a bola estava entrando, e é pênalti e expulsão, não tem como. É um lance assim. É só árbitro que passa por uma situação dessa. É desagradável, né? É chato, é polêmico, mas acontece. E você tem que estar preparado nesses momentos. São momentos assim inéditos. Você nunca imagina que vai acontecer e acontece. Então, é estar preparado para as coisas mais engraçadas do mundo, né? Mas você tem que cumprir a regra. Não basta só colocar o livro de regra. Não foi nada. Não, você tem que cumprir. Entendeu? Às vezes as pessoas fazem até sem noção. Vai no impulso do amor, vai no impulso da paixão, do momento. Vai no impulso, no impulso. Mas você não pode agir no impulso, né? Você tem que agir na razão. Mas assim, o que eu quero saber de você é o seguinte: você falou que presenciou isso ali de perto. Como que é a situação, Catiúcia? Você, naquele momento ali, dá vontade, você segura um pouquinho aquela risada, dá vontade de dar aquela risada, ou naquele momento, você tem que manter a postura naquele momento, mas por dentro dá vontade de dar risada? Não, com certeza, e dá vontade de sair correndo, porque vai dar merda. Por mais que você queira cumprir, vai dar merda. Alguém vai questionar, alguém não vai aceitar. Foi o que aconteceu comigo. Todo mundo partiu pra cima. E dá vontade de rir. Gente, deu vontade de achar, cara, você é maluco? Por que você fez isso? Tadinha, às vezes é na inocência, entendeu? É na inocência. Mas o árbitro, ele não pode deixar a peteca cair, entendeu? Como você falou assim, dá vontade de rir. Eu já tive lances assim, que dá vontade de abaixar e rir, você tem que segurar. São coisas que acontecem, só acontece com a gente. São coisas assim, ilustres, que acontecem. É complicado. É que eu falei, nesse dia, quando eu vi esse lance ali, que rodou um monte, até pouco tempo estava rodando aí, o Ademilson, aqui eu convivo junto com ele aqui hoje, é uma pessoa iluminada aí, um cara maravilhoso, é um cara incrível, é um cara que tem humildade que não cabe dentro dele mesmo, essa humildade que ele tem. É um cara apaixonado pelo esporte, ele é tão apaixonado pelo esporte, ele é tão profissional, que não é à toa que até 46 anos ele está jogando profissional em alto nível ainda. Não é à toa que isso aconteceu. Mas aí, a fama dele rodou o mundo inteiro, né? E a gente ficava de olho aberto, tomar que esse cara não apareça no nosso jogo, entendeu? Vamos fazer a mesma coisa. Mas acontece, velho. Ficou famoso sem querer. O Ademilson, nós sabemos, o Ademilson é um cara que ele fez grandes parcerias no alto da sua trajetória. Ele começou aqui, ele está até aí, né, embaixo aí. O Ademilson fez grandes parcerias, ele com o Romário, não preciso nem falar mais ninguém. Foi a dupla de Romário no Fluminense.
fez gol contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Esse cara é fantástico. Eu vou falar dele aqui, eu tenho que levar um século para terminar de falar a história desse cara. Esse cara aí não é nem uma lenda, é uma biblioteca inteira, não tem história, é uma biblioteca, eu falo com ele. Não, com certeza, é um ícone dentro do futebol. Isso acontece com grandes atletas. Isso aí é fato. Catiúcia, e você, além desses lances, qual foi assim, uma cena entre jogador ali? Eu tô querendo te fazer uma pergunta, mas tô caçando meio de fazer essa pergunta para você. Não, mas pode fazer, tá de boa. Não, é porque assim, você, árbitra feminina, representante da arbitragem, com um monte de marmanjos correndo atrás da bola, um monte de marmanjos fora. Algum já jogou piadinha para você ali dentro do campo? Quando eu iniciei minha carreira, com certeza. Foi difícil, assim. Mas, assim, o respeito ele está sendo tão grande que os atletas hoje eles me respeitam muito. Ano passado eu fiz um campeonato bacana na região de Ubá, em Minas Gerais, e atletas de alto nível, atletas nossos, conhecidos, entendeu? Do Rio, aqui do Espírito Santo. Então, assim, o carinho que eles têm hoje, é o que eu te falei, eles passam a conhecer as pessoas pelo reconhecimento já de um trabalho que tem feito. Mas é óbvio que eu já passei por situação muito chata. Isso aí, sem dúvida. Chata de dar vontade, assim, de parar o jogo, né? De tão chato que era. É um desrespeito, assim. Isso foi no início da carreira, né? Hoje já não. Hoje os atletas respeitam mais a mulher em campo, entendeu? Mas no início da minha carreira foi complicado. Não é tão, assim, fácil ser árbitra de futebol, não. Dividir o espaço com o homem não é fácil. Né? Não é fácil. Você tem que chegar devagarinho, mostrar que tá lá. Não é fácil, não. Catiúcia, fazer uma pergunta aqui, que assim, todo atleta, o sonho de todo atleta profissional como jogador, as metas dele são os títulos, pelos clubes, ser conhecido, subir o seu degrau. A conquista para ele é através dos títulos, ali dentro de campo, essas coisas. Qual é o maior conquista para vocês hoje? O maior objetivo de cada área? É todo mundo. Hoje aqui, vou falar a nível do estado. Todo mundo quer atuar na primeira divisão do Capixabão. A nível nacional, todo mundo quer fazer uma série D, depois uma série C. Todo árbitro sonha em chegar na série A. Todo árbitro sonha em ser FIFA, isso é fato. O árbitro que não sonha não é árbitro. Nenhum árbitro quer ficar fazendo o mesmo jogo pro resto da vida. No amador, todo mundo, pelo menos eu penso assim, eu começo uma competição querendo fazer a final da competição. Igual os times querem chegar na final, eu também quero. Mas é aí que está a diferença. Você tem que trabalhar, conquistar. A Federação Capixaba ela dá muita oportunidade. Ela está fazendo um trabalho hoje com novos talentos, né? Jovens promissores. Há muito tempo não tem sido feito. E hoje, com a nova gestão, tem sido feito um trabalho bacana. O Arthur está tendo uma carreira promissora na CBF. É o nosso árbitro, depois do Padovani, é um que está se despontando, está trabalhando, está sendo trabalhado. Então, ele tem um sonho de chegar na Série A do brasileiro. Isso são sonhos, entendeu? Então, eu não conheço nenhum árbitro de futebol que não queira chegar no topo. Não conheço. Todos querem trabalhar, querem ter oportunidade, entendeu? Mas tem que trabalhar, viu, Léo? Assim como você deixou de ser jogador, agora tem uma nova função, né? Você tem que trabalhar para isso. Você quer ser o melhor. Então, a gente também. Todo mundo. Porque assim, o meu programa, Catiúcia, ele é o quê? Eu vou te explicar. Eu tive uma trajetória no esporte, assim, meio conturbada. O que aconteceu? Se você... E outra coisa, quem estiver aqui na live aqui assistindo, quem estiver assistindo o programa, é só ir lá no meu perfil,
É só ir lá no meu perfil e acompanhar de ponta a ponta para ver tudo lá que eu estou falando. Não tem mimimi, não tenho frescurar de falar, não tenho vergonha de falar. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu sempre me dediquei muito ao atleta. Eu sempre me dediquei. Minha vida é um esporte. Eu tenho esporte cravado no peito. Então, o que aconteceu? Eu tentei ser jogador, fui cavalgando essa estrada. Quando eu vi que as portas estavam fechando, eu fui pro vôlei, eu ia pro handball, eu queria estar no meio do esporte. E o esporte foi ampliando ainda mais a minha vida. E em 2000 eu já lutava, já era praticante de karatê, capoeira, vim trazendo a minha trajetória dentro das artes marciais. E em 2009 eu ingressei na carreira de MMA. Eu cheguei a fazer luta de MMA até profissional, tá lá. Tem minha foto contra o campeão Johnny Matheus. Tá lá minha foto lá no meu Facebook, tá na minha página do programa, tá lá. Minha foto lá contra o Johnny Matheus, tá tudo lá. Então eu trouxe o esporte para mim. Eu sempre me dediquei muito ao esporte. E com isso, eu aprendi um pouco das regras de todos os esportes. E o que acontece? O meu programa, ele se tornou esse estouro e eu devo tudo ao esporte. Por isso que eu amo o esporte. Eu amo tudo que é esporte. Por isso que hoje eu agradeço a Deus por ter me dado cabeça, competência e ter me dado força para acreditar. Mas a chave do meu carro, falo mais uma vez, a chave do meu carro, no dia 12 de outubro de 2021, estava ainda perto de pandemia, não, dia 12 de outubro. Quem ligou a chave do meu carro chama-se Ademilson Correia. Esse cara aí. Eu não tinha ninguém para fazer entrevista, estava com medo, era a estreia do meu programa. Cheguei para ele, perguntei se ele podia fazer esse programa comigo. Ele não pensou duas vezes. Foi um sucesso o primeiro programa, foi o maior sucesso de todos. Ali naquele programa ali, Ademilson convidou o Heraldo, que você deve conhecer o Heraldo também. Heraldo participou do programa. Então foi assim, daí para cá, meu programa é um grande sucesso. Eu já vi grandes artistas da bola e eu devo tudo a Ademilson. Eu não posso deixar de falar isso em programa nenhum. Esse programa é meu, mas eu devo tudo ao Ademilson. Ademilson, se você estiver na rede, obrigado, meu irmão, obrigado por tudo. Você sabe que você vai estar sempre no meu coração para sempre, meu irmão. Obrigado. Catius, voltando ao nosso assunto aqui, vamos lá. Qual, assim, o clássico, o jogo mais difícil que você já encarou? Ah, Leandro, são tantos, eu quero até... que a minha carreira foi bem ampla, né? 7 anos na FIFA, vários jogos no Brasileiro, né? Várias finais. Mas hoje, em especial, tem duas pessoas, nossa, aqui do estado, o Pedro e o Thierry, fazendo sua estreia na Copa do Brasil, né? Então, isso é uma coisa bacana que eles estão vivenciando, o primeiro jogo da carreira deles, e eu passei a isso já também alguns anos atrás. Isso marca muito na arbitragem. E são duas pessoas assim do interior, são pessoas que estão à procura, né, de alcançar algo na carreira, juntamente com o Padovani, um árbitro experiente. Então, dizer qual jogo que mais marcou, são vários. Às vezes até um jogo assim de menor expressão que marca mais, que deixa uma marca maior para a gente, né? Eu tive grandes jogos, acho que seria até injusto. O jogo que fica marcado para mim, né? Que vai ficar marcado foi no início da minha carreira, logo quando eu entrei na FIFA, né? Foi a final do Mineiro, Atlético e Cruzeiro. A CBF me deu essa oportunidade e lá foi o momento que eu passei por dificuldade do técnico não aceitar uma mulher em campo, né? Então, assim, logo no início, uma final, né, de campeonato estadual, Atlético e Cruzeiro, marquei o impedimento corretamente e o técnico não aceitava, né? E falava
diretamente, porque você é mulher, não é lugar de mulher. Então aquilo ficou muito marcado para mim. Que eu achava que era um absurdo, né? Um homem falar isso para uma mulher. Se eu não tivesse competência, eu não estaria lá. As pessoas não teriam me escalado, né? E um dos maiores árbitros, que foi o Gaciba, que estava lá. Então, essas coisas que marcam na vida da gente, porque ali eu poderia ter desistido da minha carreira, né? Foi um jogo que, não, eu quero continuar, eu quero quebrar essa barreira. Mulheres sofreram, né? Não vai ser só eu que vou sofrer, muitas vão sofrer ainda. Então, a união faz a força. E assim como você, Leandro, tem esse programa aí, vai ter uma entrevista com a Taislane também, dar oportunidade para as mulheres se expressar. Isso é importante. Igual eu trabalho muito em campeonatos da região, a gente vê a dificuldade que as equipes têm, né, de manter uma equipe, de convidar atletas profissionais, inclusive o Heraldo, que é um ícone no estado, né, que tem jogo todo final de semana, se quiser. O cara é um fenômeno. E a educação que esse cara tem dentro de campo com a gente é fantástica. Então, assim, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm em manter o futebol. Então, a arbitragem também tem as suas dificuldades e querem se manter no futebol. Então, é um elo que a gente faz, né? E o seu programa, assim como outros também, dando oportunidade para nós mulheres se expressar, de falar um pouco, é interessante que possa incentivar mais mulheres. Eu acho que tem 2 meninas que entraram aí, que são minhas assistentes da minha região. Inclusive, uma delas vai atuar numa final comigo sábado. O Rodolfo também tem feito um trabalho bacana na região. Qual é o nome dela? Maiara Locatelli. Maiara Locatelli. Maiara Locatelli? E a outra é a Lili Elisângela, ela não está comigo, mas vai retornar. É uma das primeiras assistentes que atuou comigo. Então, meu sonho, vou te falar aqui, é fazer um trio para despontar aí. A federação já tem feito esse trabalho, mas um trio amador para que mais mulheres possam atuar nas competições, porque nem todo mundo consegue chegar, Leandro. Mas o amador, ele abre muitas portas. E tem muita mulher que quer fazer parte e ainda tem medo, né? Tem medo. Atletas de futebol que não progrediram na vida de atleta, eu faço o convite aqui para poder participar, entendeu? Fazer parte da arbitragem é uma coisa bacana. É só virar um pouquinho, deixar de ser atleta e ser árbitro. As oportunidades, elas são tão grandes que você não tem noção. Amanhã ou depois eu vou ter um programa igual o seu, porque tudo passa. É Marcelo o quê? Maiara Locatelli. Olha só, Catiúcio, como você viu lá, eu te falei, eu vou fazer o convite para a Taislane de novo, ela vai estar aqui comigo, já estamos em comunicado, eu e ela, já conversamos, só que ela estava ano passado, antes daquela preleção para ver qual árbitro que ia para a Copa, aquela correria, ela estava nesse processo ali para ver se ela ia, naquele treinamento ali também, ela estava fazendo. E agora nós voltamos à conversa para ela poder participar com a gente. E eu vi também, tem umas jovens atletas femininas de futebol, que eu vou estar trazendo aqui também no meu programa, para estar falando um pouquinho, porque assim, eu acho uma grande injustiça o Ricardo Bob, lá atrás, nas primeiras programas meu, o Ricardo Bob, eu questionei sobre isso, e ele foi muito feliz, porque eu falei, mulheres no futebol. Eu quis falar sobre mulheres no futebol, sobre o respeito de mulheres na arbitragem, sobre o respeito de mulheres auxiliares, atletas, de várias modalidades, não importa, que eu acho assim um meio de machismo. Com perdão da palavra, eu não quero saber, o Instagram, se quiser cortar minha live, corta aqui também, mas é de um termo escroto de falar, mesmo assim, covarde, de achar
que mulheres não podem participar de um evento masculino, de um esporte masculino. Isso não existe. Eu acho que a mulher tem que estar onde ela quiser estar ali naquele momento. Eu acho que a mulher tem que estar dentro do futebol também. Se o homem tem que estar ali, a mulher também tem que estar também. Não importa. Eu acho que é um tempo covarde de algumas pessoas falar, como você falou, que foi desrespeitado lá no início da sua carreira, que poderia psicologicamente ter abalado a sua carreira. Eu acho que foi um termo covarde e isso acontece ainda no nosso futebol, no nosso país, não é só dentro do futebol, é em vários ambientes, entendeu? Eu acho um termo covarde. E o Ricardo foi muito feliz em falar que a mulher tem que estar onde ela quiser estar. Isso eu acho também, eu concordo com ele plenamente. Eu acho que, assim, o caminho é livre para todos seguirem, cada um deles. Se vai escolher o caminho errado ou o caminho certo, mas você tem o direito de escolha e você tem o direito de estar no meio, de participar. E você, com essa carreira brilhante que você é o maior exemplo para essas mulheres hoje que querem seguir uma carreira dentro do esporte. Eu te dou meus parabéns por toda a sua carreira brilhante que você conquistou nessa sua trajetória inteira dentro do futebol. Leandro, eu te agradeço. Nossa, eu fiquei muito contente quando o Arthur me perguntou, né, se podia passar meu contato para você. E são pessoas como você que faz a diferença, né? Não é nós, né? São pessoas como você faz a diferença para a mulher, dando oportunidade, né? Então, a gente, é o que você falou, a mulher pode estar onde ela quiser, né? Então, é só querer. As oportunidades aparecem e são dadas para a mulher que quer. Eu te agradeço, o programa é maravilhoso. Tenho certeza que a Taislane em breve vai estar aí com a gente. Eu quero fazer parte, entendeu? Fiz vários testes com ela. É uma menina sofrida que batalhou também, entendeu? Nordestina. Então, sim, demais. E como você falou, esse segmento, né? Não só Arthur, mas como atleta, tem várias mulheres também, né? Como atleta de futebol, tem a Carol hoje, que é do Espírito Santo, está como goleira do Flamengo, que vem lá do interior. Então, é bonito de ver as oportunidades que as mulheres estão tendo. Daqui mais alguns anos, a gente vai estar assim, de igualdade para igualdade, entendeu? Não tem mais, porque é mulher, porque vai chorar, porque é mais frágil. Não, não vai ter isso mais, mas graças a vocês que deram oportunidade para nós de devagar chegar onde a gente chegou. Eu acho que eu vou falar um termo meu aqui, da minha forma de falar, que eu sempre falo com todo mundo. Se acha que mulher vai chorar por grito, vai encarar a Amanda Nunes, então. Encara a Amanda Nunes lá. Quero ver encarar, vai lá. Encara a Amanda Nunes. Faz ela chorar. Mas é o jeito, né? Agora, só para te colocar um desafio, né? Porque você já fez tanta coisa, agora só falta você pegar o apito. Não. Só sentir um pouquinho. Não, pior que você não sabe. Eu já pitei, sim. Já pitei. Já pitei alguns amistosos aqui de crianças meus, que já cheguei a pintar jogo já. Já fiz alguns jogos escolares, essas coisas já fiz. Até Mas antes mesmo de. É bom experimentar o outro lado, né? Não, de jeito nenhum. Catiúcia, conta para mim aqui um pouquinho aqui agora. Esse aqui é um segredo, que se você quiser contar aqui, pode contar. Qual foi? Você apitou vários jogadores grandes, já teve contato com vários jogadores que, se eu falar a história deles, nem a biblioteca cabe. Qual foi o jogador mais chato que você já pegou? Você já apitou o jogo dele? Então, é porque a gente não tem muito contato com jogador chato. E eu procuro, assim, não olhar muito para jogador, porque jogador é sinistro. Se ele percebe que você está preocupado com ele entendeu? Então, talvez lá no início eu tenha me dispersado em alguns momentos, né? Porque a gente quer ver um jogador bacana jogando bola. Quem não quer ver? Né? Então, mas assim, o arte de futebol, ele faz um trabalho mental focado
no trabalho. Então, às vezes, a gente nem percebe quem está muito próximo da gente. Para também não transparecer muita intimidade. A gente não pode ser íntimo de atleta, de dirigente. Mas eu não tive nenhum problema assim, de jogador chato, não. Né? Para te dizer a verdade, no início da minha carreira, o jogador mais chato que eu achava era o Felipe da Desportiva. Só para te cortar rapidinho, esse nome que acabou de entrar agora aí, não me é estranho, não. Parece que eu ouvi falar um nome parecido com isso aí. Jaqueline Costa aí. Jaqueline Costa. Esse nome já ouvi falar em algum lugar, esse nome aí. Ou é o mesmo nome ou alguma coisa. Mas voltando ao assunto aqui, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque deve ser difícil. O Godoy falou uma vez, não se lembra se foi o Godoy árbitro, lembra dele? Eu não lembro se foi o Godoy, ou não lembro se foi mas não foi o Godoy, não, mas foi um árbitro que deu uma entrevista uma vez. Qual foi o jogador mais chato? Ele falou que foi o Fred do Fluminense, o jogador mais chato que ele já apitou. Como que deve ser apitar o jogo do Felipe Melo com o Fred querendo apitar, o Gabigol agora querendo apitar? O árbitro tem que ter um psicológico diferente. Mas é porque o árbitro ele tem mais contato com os atletas do que o assistente. Tem atleta que derruba o árbitro, ele só fica no ouvido, passa baixinho e fala, entendeu? Então, o psicológico do árbitro ele tem que estar 200%. Porque se você virar para responder aquele atleta, você perde o foco, perde tudo. E já o assistente, no profissional eu atuo como assistente, você fica mais assim, mais de longe, entendeu? Agora o árbitro, misericórdia. É toda hora um no pé do ouvido, né? Passa e fala uma besteira. Ah, professor isso, professor aquilo, entendeu? Então o árbitro ele tem que estar muito focado para não dispersar. Mas é óbvio que tem jogador que atenta, isso aí sem dúvida. Catiúcia, eu vi uma foto sua, até que eu usei na nossa arte aí. Você usei na nossa arte. O emblema que está no lado esquerdo do seu peito parecia o emblema da FIFA. Sim. Hã? Sim, eu fui 7 anos no quadro internacional. Esse, rapaz, a garganta, desculpa aí a todos vocês, tá? Desculpa. Esse rapaz, gripe 100% tá me arrebentando. Caramba! Tem gasoi. Toma! Não, é porque aqui na minha cidade o tempo está muito seco. Como que é essa conquista? Essa conquista aconteceu, vou contar a minha história. Em 1999 eu entrei no quadro da Federação, 2003 eu entrei no quadro da CBF, em 2007 eu entrei no quadro da FIFA. Então é um processo longo, né? Não é tão fácil as coisas. Né? E antes de eu entrar... Sim? Pegar uma água aqui. Te derrubei, hein? Melhor Demorou, o troço mesmo há muito tempo. Sim, sim. Mas agora você já tem história para contar. O entrevistador que teve que abandonar o programa por causa da crise de tosse. Tinha que acontecer comigo, né? Tinha que acontecer comigo. Mas, Leandro, a minha história ela é uma história bonita, né? Assim, que foi feito de passo a passo, né?
Antes de entrar no quadro da federação, eu já pertencia à associação. Então, é toda aquela escadinha. Então, não é fácil. Para quem está começando, eu já vou logo falando, não é fácil. É trabalhando, né? É como construir uma casa. Ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. E a minha carreira foi assim. E eu dou graças a Deus, primeiramente, a minha federação que sempre me apoiou e a minha família, o meu esposo que sempre me apoiou. Hoje eu sou casada, tenho uma filha, então isso também ajuda muito a família estar do lado da mulher árbitra, da mulher que faz o esporte masculino, né? Então, é assim, dizer para as pessoas que estão ouvindo, a minha carreira não foi uma carreira fácil, né? Porque quando eu comecei as coisas eram mais difíceis. Hoje é totalmente uma outra estrutura, né? Eu vejo os nossos amigos que ainda estão comigo, né, no quadro nacional. Quando a gente iniciou era uma coisa e hoje é totalmente outra. Hoje você tem trabalho semanalmente, mensalmente, tem trabalho teórico, trabalho físico, tudo oferecido. E quando eu comecei as coisas não eram tão fáceis. Então eu tenho gratidão por tudo que eu passei e ter conquistado o escudo, né, FIFA. Fiz 14 competições internacionais, 3 mundiais. Então, assim, eu estou muito feliz com minha carreira. E hoje eu amo apitar. Sempre no profissional eu sou assistente, mas eu sempre quis apitar. Mas na época que eu comecei, a mulher apitando era uma coisa do outro mundo. Já não tinha muita oportunidade para assistente, para árbitro, então nem se fala. Por causa do machismo mesmo, entendeu? E o meu ex-presidente foi muito feliz em dizer, você vai ser assistente, você vai chegar no topo maior, e cheguei. Né? Gratidão eterna, né? Que é um pai da arbitragem, o seu Túlio, e o segmento que a federação dá. Então, conquistei vários, como se diz, os jogadores conquistam títulos, eu também conquistei vários títulos, várias finais, várias competições. Então, eu sou muito feliz com minha carreira e quero muito somar o restante dela, porque é todo um ciclo, são ciclos, as carreiras são ciclos, né? E eu tenho certeza que tem algo muito bom ainda para mim na minha carreira, porque eu amo futebol, amo arbitragem, né? Então eu tenho certeza que eu vou galgar muitas outras coisas em outros segmentos, tenho certeza disso. Aqui, primeira coisa que eu quero te fazer, antes de a gente terminar, você sabe qual é a pior parte do programa? Quando acaba. Infelizmente. Mas eu quero te falar uma coisa que, assim, hoje você tem uma aula de arbitragem, aula de vida, aula de um exemplo dentro do esporte, um exemplo de guerreira. Hoje você espelhou muitas mulheres que estavam aqui comentando aí, muitos árbitros aí, e eu quero te agradecer não só pela sua participação no programa, tá? A participação no programa eu te agradeço lá no final, mas eu quero te agradecer por você ser essa mulher do esporte, porque quando você vê uma mulher dentro do esporte conquistando com uma trajetória imensa, assim como não. Eu vou citar o nome de algumas mulheres aqui, não sei se você me permite eu falar algumas aqui. Eu vou falar aqui para você que algumas mulheres que eu tenho, não sei se eu posso falar ídolo, eu não sei como é que não vou saber me expressar. Mas Hortência, Paula, aquelas meninas Fofão do vôlei, essa própria Amanda Nunes, que também conquistou seu caminho dentro do esporte. A Daiane dos Santos, nossa medalhista Daiane dos Santos, não posso esquecer nunca. Daniela Hipólito. Então, quando você vê uma mulher trazendo o Brasil, assim, botando a bandeira no peito, mas não a bandeira brasileira, não. A bandeira daquela que eu também posso. Não é porque eu sou mulher que eu não posso chegar
aonde um homem... Então, você mostra o que é a força da mulher brasileira, a força da guerreira. Você, assim, você aumenta ainda mais a oportunidade de mulheres também acreditar que podem chegar a algum lugar, a realizar seus sonhos, entendeu? Muito obrigado por você ser essa pessoa guerreira que você é. Obrigado por você representar o esporte brasileiro. Obrigado por tudo que você tem feito dentro, principalmente do nosso futebol. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Hoje eu trabalho com um grupo grande de mulheres que me apoiam muito, que eu sou personal e tenho um trabalho de funcional. Também trabalho na PAI da minha cidade com crianças especiais. Isso faz a gente dar mais valor à vida ainda, entendeu? Então, hoje eu sou uma pessoa super feliz, graças a Deus, bem realizada, né, conquistando cada dia mais as coisas que a gente... Os sonhos não param, como você mesmo, hoje você está bem realizado, já passou por vários caminhos e hoje você tem o seu programa, entendeu? Então, são sonhos, é claro, eu tenho grandes sonhos ainda, e dizer que a mulher simplesmente ela é sensível, mas ela é capaz, né? A sensibilidade dá mais força, né? Revigora a mulher. Então, é cabeça para frente, ser bastante humilde, né? A humildade faz tudo na pessoa, né? Aceitar os erros faz a gente crescer, né? Quando a gente ignora um erro é porque a gente ainda está no caminho errado, mas os erros fazem com que a gente aprenda a dar mais valor à vida. E eu te agradeço, nossa, bacana demais. Espero estar bem perto da sua cidade, qualquer hora dessa, que eu já cobrei o Padovani, me leva para apitar, só aí que apitar. E me leva para... Já falei aqui com o presidente aqui. Aqui tem o secretário de esporte, que é meu chave. Já falei com ele, ó. Precisar de algum contato, já tenho um contato com a Tuta aqui. Chamar para apitar aqui essas competições aqui. Ano passado eu fiz uma final em Kennedy, né? Que o Anselmo foi um dos meus assistentes aí da região. Então, Anselmo Roque. Isso. Então as pessoas me dão oportunidade e assim, eu aproveito cada uma. E te desejo sucesso na sua carreira, nessa nova carreira sua, né? Porque só falta ser arte. Se quiser ser também, dá tempo ainda. Né? Mas te agradeço. Eu acho que eu vou querer partir para cima dos outros ali, não vai ter jeito, não. Isso aí. Não, mas faz parte. Cada um no seu caminho, cada um no seu segmento e fazer do esporte o melhor possível. E você faz parte. Já me expulsou, hein? Ai, tá vendo? Já tem gente que não gosta muito de mim aí. Eu gosto de expulsar. Catiúcia, o programa nosso está chegando ao fim, tá? Mais uma vez, eu quero te agradecer por essa aula inteira que você deu aqui, que você mostrou regras que eu mesmo, assim, ainda tinha dúvida, você me tirou todas as dúvidas aqui ao vivo, de poder expressar ainda mais um lance de arbitragem, poder dialogar ainda mais, tá? Muito obrigado por essa aula que você deu para o nosso programa. Se você precisar, tá, Leandro? Eu estou à disposição, né? Qualquer interesse, o que precisar, estou à disposição. E quando você estiver aqui por perto, que eu vou fazer um ao vivo ainda. Sim, sim, claro, com certeza. Pode deixar que eu vou na sua cidade, prometo. Vai ser um abraço. Ó, uma boa noite a todos vocês. O programa Leandro Gatti, você vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes com nós hoje, escutou essa aula dessa árbitra, dessa pessoa incrível, essa guerreira do mundo da bola. Então, galera, muito obrigado. Já se inscreva no nosso Instagram, que ainda não inscreveu, curta bastante. E daqui a pouco, essa programação que nós fizemos hoje, daqui a pouco ela vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube, onde eu faço comentário esportivo, que é onde que vai as lives lá para as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir, poder assistir. Tá? E quem assistiu, quiser tirar dúvida, poder rever essa aula que você deu aqui hoje, tá? Então, muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada a você. Quem quiser o meu contato, você pode chamar, tá, Leandro? Está disponível, entendeu? Estou à disposição. E que venham os campeonatos de 2023.
Então, Beijo. uma boa noite. Despedindo aqui da Catiúcia, essa árbitra maravilhosa, essa pessoa incrível. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.